Oi pessoal, tudo bem? Olha só, hoje vamos falar sobre as principais orientações para cada paciente, para você que vai ou que já se submeteu, está aí no pós-operatório de uma cirurgia, de um procedimento cirúrgico de boca ou de face. O que eu falo para os meus pacientes todos, isso serve para todo mundo. Tem algumas dicas importantes que, se não forem passadas, se o profissional não te passou ou se você esqueceu, é importante que você siga essas orientações para você ter um bom pós-operatório, porque senão acaba tendo problema por causa de um negocinho que você não seguiu, né? As cirurgias de boca, de face, costumam ter bons pós-operatórios, mas tem alguns detalhes que são importantes para você seguir. De cada detalhezinho desse aqui, eu também vou falar em outros vídeos mais especificamente de cada detalhe dessas orientações. Então, se você quiser saber um pouco mais de cada um dos detalhes das orientações, dá uma procuradinha lá no canal que vai ter outros vídeos, né? Então, antes de mais nada, vai lá, curte aí o nosso canal, se inscreve, né, para poder saber mais sobre esses procedimentos. Então, as orientações que eu dou para todos os pacientes que fazem cirurgias de uma maneira geral, elas seguem alguns pilares básicos. A primeira delas é o repouso. Dependendo da cirurgia, tem cirurgias maiores, cirurgias menores, você vai precisar mais ou menos repouso, mas todas elas você vai precisar de um período de repouso. Então, cara, não se programa para fazer um procedimento cirúrgico, por menor que ele seja, e logo depois fazer uma viagem, marcar trabalho para logo depois sair daqui e trabalhar. Então, já se prepara, já conversa com o seu profissional, já conversa com o seu cirurgião para saber quantos dias você vai precisar de ficar afastado do trabalho. Você provavelmente vai ficar afastado também de atividades físicas esportivas durante um período de tempo. Por exemplo, se você for tirar os sisos, pelo menos 7 dias você vai ficar afastado de atividades físicas. Pode ser que fique um pouquinho mais. O repouso vai depender do procedimento cirúrgico também. Então, tem procedimentos que você precisa ficar de repouso mais dias ou menos dias, um repouso absoluto ou um repouso relativo, vai depender do procedimento que você vai fazer, mas sempre vai precisar de um pouquinho de repouso. A segunda coisa, além do repouso, que a gente vai precisar é compressa gelada. O que acontece? Toda cirurgia de face, cirurgia de boca, cirurgia de face, ela tende a inchar. A gente vai ter inchaço. A compressa gelada vai servir para diminuir esse inchaço, para reduzir a formação desse inchaço. Eu falo em um outro vídeo aqui no canal um pouquinho mais especificamente sobre o que você vai fazer para reduzir o inchaço. Então dá uma procurada lá que esse vídeo é bem legal. Mas de uma maneira geral, toda a cirurgia precisa de um controle deste inchaço, seja ele maior ou menor. Então você vai fazer sim compressas com gelo nos primeiros dias, dependendo, pode ser 2, pode ser 3, pode ser até um pouquinho mais de tempo para fazer essa compressa com gelo. O terceiro pilar é a higiene. Quando você se machuca, eu tenho certeza que todo mundo aí um dia foi criança e se machucou muito, aí a nossa mãe ia lá, passava água com sabão, concha, lavava bem, para poder depois você fazer um curativo, alguma coisa nesse sentido. Todo procedimento cirúrgico também precisa de higiene, então tem muita gente que pensa que depois que faz uma cirurgia na boca, tem que deixar lá quieto, não mexer absolutamente nada, por medo, né? Porque vai ter um sangramentinho, vai sangrar um pouquinho, vai ficar com gosto ruim na boca. Então é necessário sim que se higienize. Então a escovação de dentes, fio dental, é importante que seja mantido todo o processo, toda a região que a gente mexeu limpa, para evitar contaminação maior do que necessário, para evitar sujidades, para evitar mau hálito e para evitar também que a gente tenha um risco de contaminação. Então vamos lá, um repouso, compressas geladas e higiene. Mais uma coisa que eu preciso falar é a respeito da alimentação. A alimentação depois de uma cirurgia dentro da boca precisa ser também gelada, precisa ser fria. E aí eu recebo muitos pacientes perguntando: doutor, mas pode ser natural? Pode ser morninho? Olha, poder pode, mas a mesma coisa que o gelo, que a compressa gelada vai fazer por você, diminuir o edema, a alimentação gelada também vai fazer por você. Vai diminuir o gosto ruim que você tem na boca por causa do sangue que sai de vez em quando, os pequenos sangramentos, vai ajudar a diminuir o inchaço. Então, e quem faz isso é a temperatura, quanto mais gelada, melhor. Então, se a sua alimentação for natural, não é gelada. Se for fria, não é gelada. Tem que ser gelada. Nos 2 primeiros dias, a alimentação tem que ser o mais gelada possível.
Ah, doutor, mas eu não gosto de ficar tomando sorvete o tempo todo. Não tem problema. Você pode tomar sorvete, você pode tomar açaí, você pode tomar vitamina, você pode fazer sopas geladas, pode comer o que você quiser. Eu costumo brincar com os meus pacientes e se você quiser comer uma picanha, pode. Só que você vai ter que bater no liquidificador e botar na geladeira, porque a alimentação precisa ser molinha também, pastosa. Nada de mastigar coisa dura, nada de comer coisa quente. Então, os primeiros 2 a 3 dias, vai conversar com o seu dentista, o seu cirurgião para saber qual é o melhor. Essa alimentação tem que ser gelada. Quanto mais gelada, melhor. Se você seguir todas essas recomendações, e tem algumas a mais ainda que são específicas de cada procedimento, se você fizer compressa gelada, se você se alimentar de coisa gelada, se você fizer repouso, se você tiver higiene, eu tenho certeza que a sua recuperação vai ser boa, né? Quem tiver mais dúvidas, manda aí um direct para mim no Instagram, manda uma mensagem aí nesse vídeo, comenta esse vídeo aqui embaixo, curte, compartilha, que a gente vai continuar postando conteúdos interessantes para todo mundo que tem alguma curiosidade a respeito dos procedimentos cirúrgicos de face.